Damos graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em Sua presença. Bom estarmos na casa do Senhor, amém? Amém. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vou dar seguimento aos estudos que temos feito no Evangelho de Mateus. E também estamos felizes por estar avançando nesse estudo que temos abençoado, né? A gente tem aprendido bastante com tudo aquilo que Mateus nos ensina através dos seus escritos. E é interessante ver como Mateus ele é tão detalhista, né? Isso nos possibilita tantas coisas, tantos aprendizados, tantas coisas que nós não encontramos em outros evangelhos. Mateus faz questão de mencionar, e isso facilita também a nossa compreensão de todo o texto. Ouvindo um zumbi, tem mais alguém ouvindo? Deve ser minha labirintite, então. Tem mais alguém ouvindo? Obrigado, José. Obrigado, Roberto. Mas quando você cantou maluco. Mas não é da mesa, não. Já tentei, não sei se é do ar-condicionado, enfim, não está atrapalhando, não, né? Não, tá bem. Estão ouvindo. Está me atrapalhando um pouco, mas se não está atrapalhando, mas está bom. Muito bem, então, onde é que a gente parou? Quando se lembra? Capítulo 6. Isso aí, graças a Deus. Na verdade, eu tinha terminado o texto para leitura durante a semana, mas eu esqueci. Mas é isso, então, Mateus capítulo 10, do verso 16, vamos ler até o verso 31. Eu peço a sua atenção na leitura do texto. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão em sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ao que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo, não terão percorrido as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo está acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros de sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que os muitos pardais. Amém. Vamos orar. Senhor, te bendizemos pela tua misericórdia que se renova sobre nós em mais uma manhã. Amém. Obrigado, Senhor, porque de ti vem o fôlego de vida. De ti, Senhor, vem a graça de podermos levantar da cama e mais uma vez vir aqui para estar culto ao Senhor. Exaltamos o teu nome pela tua palavra que fala aos nossos corações e te pedimos, Pai, que o Senhor mais uma vez venha nos usar, venha nos instruir, Pai, a tua palavra, venha abrir nossos ouvidos, venha, Senhor,
Abre nossos corações para que possamos receber a Tua palavra, da boa semente, de maneira que sejamos edificados por ela e que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Para a gente começar, é importante a gente saber que o sistema desse mundo, o mundo como um todo, desde sempre, ele tem a tendência de rejeitar tudo aquilo que diz respeito a Deus, aos seus princípios, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. E isso não é algo novo, embora a gente esteja passando por isso nos dias de hoje também, não é uma coisa nova. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem lá diversos exemplos de momentos em que o povo escolhido de Deus sofreu afrontas, perseguições, ameaças, porque tinham um outro Deus que seguia os mandamentos e exigiam daqueles que quisessem fazer parte do povo de Deus que também tinham que cumprir essas normas. Então o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre foi um povo que sofreu na mão de outros povos, sempre foi um povo que se viu como um povo odiado por outros povos, por ser um povo que tinha um outro princípio, por ser um povo que tinha uma outra conduta. Então no Antigo Testamento a gente vê quanto é diferente o povo de Deus de demais povos. Tinham povos que, enfim, eram praticados todo tipo de imoralidade, eram praticados todo tipo de violência, diferente do povo de Deus. E aí, quando um povo se encontrava com o outro, geralmente dava conflito. E esse confronto que há entre os servos de Deus e aqueles que vivem de acordo com os prazeres da carne, ele vai acontecer sempre. Porque é aquele velho ditado, né, que a luz briga com as trevas, porque toda vez que alguém que quer viver a palavra de Deus, quer viver de maneira correta, se encontra ou convive com quem vive de acordo com os prazeres da carne, os conflitos vão acontecer e eles são inevitáveis. Então, se a gente for hoje, por exemplo, numa universidade federal, né, que é predominantemente frequentada por pessoas que vivem outros princípios, que pregam outras coisas, que têm outras ideologias e tudo mais. E suponha que você chega lá e você quer evangelizar. Você bota ali na rua uma caixinha de som e tudo mais. Se você começar a falar dos princípios do Evangelho, daquilo que o Evangelho exige de nós na prática, negar a si mesmo, negar os prazeres da carne, as práticas imorais e tudo mais, é possível até que você seja agredido, do jeito que a coisa está hoje. Mas por mais que não chegue ao ponto da agressão, certamente você vai ser silenciado, porque não condiz com tudo aquilo que esse mundo quer passar para nós, com as ideologias e tudo mais. Mas isso não significa que nós temos que desanimar no trabalho evangelístico. Isso não significa que a gente tem que se calar diante dessas coisas, porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê que isso não é novo. Que esse ódio, que essa perseguição, que essa repressão sofrida pelo povo de Deus, por causa daquilo que nós dizemos, por causa daquilo que nós vivemos, não é uma coisa nova, e Jesus já nos preparava para isso, assim como ele preparou os seus discípulos. Então, não há um momento em que Jesus diga, olha, se acontecer isso aqui, pare de pregar. A gente tem que propagar a palavra do Senhor por todo o tempo, independente do contexto em que vivemos. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque aqueles que vivem em comunhão com o Senhor sabem o quanto isso é bom. Aqueles que têm uma vida com Deus sabem o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é libertador. Por isso que é difícil, quando alguém vive uma vida íntima com o Senhor, é difícil que essa pessoa não passe isso adiante, porque ela sabe que isso é tão bom, que mais pessoas precisam viver assim, que mais pessoas precisam conhecer isso e viver a partir desses princípios. Por isso que o pastor costuma dizer aqui que o novo convertido tem esse ímpeto, tem essa coisa de querer evangelizar o mundo inteiro, justamente por isso, porque o novo convertido é aquela pessoa que acabou de sair de uma vida de pecado e acabou de se encontrar com o Senhor e sente aquela liberdade, aquele prazer, aquela paz, estar em comunhão com o Senhor, então nada o impede de propagar a mensagem do reino. Mas, quando o tempo vai passando, a gente vai se engessando, a gente vai criando alguns muros, algumas cascas que nos impedem de propagar a mensagem do Senhor. E quando a gente para pensar, às vezes a gente nem está falando mais sobre isso. Dito isso, desde a semana passada, a gente tem estudado sobre esse envio de Jesus, dos seus discípulos,
para esse ministério, para essa parte mais prática do ministério. Antes eles estavam caminhando com Jesus numa coisa mais intimista, algo que não era muito externo, mas agora Jesus está enviando seus discípulos. Agora não é mais uma coisa entre eles, mas é uma coisa que vai sair daquele núcleo deles para fora. Por isso que Jesus mais para frente no texto usa a figura da casa, como ele sendo o chefe da casa, seus discípulos sendo aqueles que moram na casa, justamente por isso, porque agora chegou a hora de sair da casa. Chegou a hora de evangelizar, de propagar aquilo que Jesus estava dizendo para eles dentro da casa e levar essa mensagem para fora. Então, o que Jesus faz antes de começar esse ministério mais prático dos discípulos? Ele faz aquilo que todo pai, todo chefe de uma casa faz com seus filhos antes de enviar os filhos para fora de casa. Ele passa uma lista de conselhos. É ou não é? Eu não cheguei nesse nível, mas passei por isso com meus pais e me foram dados conselhos. Olha, não faça isso, faça aquilo, não ande por aqui, ande por ali, evite tal coisa, não se aproxime de tal coisa. Porque tem essa preocupação de cuidado, de amor. E Jesus, como essa figura paterna, ele faz a mesma coisa com os discípulos. Para que nada viesse a pegar eles de surpresa, mas que eles estivessem preparados para tudo aquilo que viria. Então ele diz, olha, a partir de agora vai acontecer isso, isso e isso. E são sobre essas coisas, sobre esses conselhos de Jesus, essas orientações que a gente vai falar hoje. Porque Jesus tinha essa preocupação de aconselhar os seus discípulos, de adverti-los a respeito daquilo que viria, das consequências que iriam suceder, daquele momento, daquela comunhão com eles para fora. Então, por ser alguma coisa bem prática, eu acho que a gente não tem muita dificuldade de compreender o texto hoje, mas se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí que a gente depois passa para o pastor, ou a gente tenta responder aqui, enfim. Estamos todos aprendendo juntos. Então a gente vai dividir o estudo de hoje em duas partes. A primeira parte vai se dar do verso 16 até o 23. A gente vai chamar essa parte de cuidados e alertas, do 16 ao 23. E a segunda parte vai do 24 ao 31. A gente vai chamar essa outra parte de encorajamento e conforto. Tudo certo até aqui? Certo. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos passar para a primeira parte do nosso texto, que são os cuidados e alertas de Jesus. A começar pelo verso 16. Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus já começa com o tom de alerta, né? Ele já começa com esse tom de cuidado. Porque quem envia ovelha para o meio de lobos, isso aí já é um grande alerta logo de início. E é interessante que, mesmo se tratando de um alerta sobre uma coisa perigosa, o que Jesus deixa claro para os discípulos? Ele diz, olha, eis que eu os envio. Não é assim, ó, vocês estão indo para o meio de lobos como ovelhas. Não, Jesus está falando, ó, eu estou os enviando como ovelhas para o meio de lobos. E o que isso significa? Bom, isso pode legitimar pelo menos duas coisas. Primeiro, aquilo que Jesus vai dizer que vai acontecer, aquilo que vem depois, certamente vai acontecer porque é Jesus que está falando. Então, os nossos pais, às vezes, erram nos conselhos, ou pelo menos dão conselhos que não vão acontecer, falam sobre coisas que não vão acontecer. Mas, sendo Jesus, é fato que ele ia falar para os discípulos ia acontecer. Então, isso aqui já chama a atenção dos discípulos, olha, é melhor vocês se ligarem no que eu vou dizer agora, porque eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. Então, essa é a primeira coisa que eles souberam ao ler essas palavras. O que Jesus vai dizer agora são coisas que vão acontecer de fato. E a segunda coisa que vai legitimar isso é o fato de quando Jesus fala para eles que é Ele quem está os enviando, isso transmite para os discípulos uma segurança de que eles não estão indo sozinhos, de que eles não estão indo por conta própria, mas que eles estão indo porque Jesus está os enviando. Então eles tinham certeza de que eles não estavam no caminho errado, de que eles não estavam fazendo algo contra a vontade de Deus, mas que eles estavam sendo provados por Deus, de que aquilo ali fazia parte do plano de Deus. Porque muitas vezes o que acontece com muitas pessoas que caminham na fé é que quando as coisas começam a dar errado, elas pensam que elas estão fazendo a coisa errada, né? Então, às vezes, quando a gente sofre alguma perseguição, quando a gente sofre alguma pressão, alguma coisa do tipo, a gente fala, estou indo pelo caminho errado, estou fazendo a coisa errada. Então, é melhor mudar a minha estratégia, é melhor mudar o meu caminho, mas Jesus está dizendo aqui, não,
Isso vai acontecer, mas quem está enviando vocês sou eu. Então fica tranquilo que eu estou com vocês. Então aqui, embora seja um alerta, acaba sendo também um pouco de conforto, porque eles sabiam que quem estava enviando eles para essa missão não eram os seus próprios sentimentos, as suas próprias intenções, a sua motivação, mas era o próprio Jesus quem estava os enviando. Então Jesus vai usar a figura de 4 animais aqui: a ovelha, o lobo, a serpente e a pomba. Então, primeiro, Jesus diz que os discípulos são ovelhas e que seus ouvintes, aqueles que vão ouvir seus discursos, são como lobos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um lobo caçando. É bem interessante, eles caçam uma matilha, vai todo mundo na matilha para caça, eles ficam rodeando ali a presa até encontrar o momento certo de pegá-lo. Então eles pegam e, enfim, o que sobra não é muita coisa. E é basicamente isso que ia acontecer com os discípulos. Eles seriam enviados para esse tipo de situação, onde eles seriam rodeados de inimigos que os sufocariam até encontrar o momento certo de expô-los à vergonha ou algum tipo de humilhação. E como que eles vão, e qual é a condição deles nisso tudo? Jesus diz: olha, vocês vão como ovelhas. E a gente sabe, a gente já falou várias vezes que a ovelha é um animal completamente indefeso. Então, a ovelha não tem nenhuma arma, não tem nenhum meio com o qual ela possa se defender. E isso deve ter soado um pouco desanimador, né? Como assim, Jesus? Não pode ser outro animal, não tem que ser como ovelha mesmo no meio de lobo? Mas aí Jesus vai dar calma, não é bem assim. Porque embora eles fossem enviados como ovelhas, isso é, eles fossem enviados sem uma proteção no sentido físico, como se eles estivessem expostos, assim como as ovelhas ficam expostas ao perigo, isso não significa que eles tinham que se comportar como ovelhas. O comportamento deles não era de uma ovelha, porque uma ovelha ela é capaz de ficar parada até mesmo numa ameaça. Se alguém vier atacar ela e ela não tiver um pastor que a guia, ela pode ficar parada e morrer ali parada. Mas Jesus diz: olha, eu envio vocês como ovelhas, vocês vão estar expostos, mas não precisam se comportar como ovelha. Pelo contrário, vocês vão agir como? Sejam prudentes como as serpentes, simples como a pomba. Então, o que isso quer dizer? Bom, ser prudente como a serpente, a gente, quando ouve serpente, a gente já pensa logo no sujeito ruim do Éden, né? Gente, você como Jesus está falando serpente aqui como uma coisa boa, que isso? Como assim eu vou ter que ser como uma serpente? Que papo é esse, Jesus? Mas a gente sabe que a serpente ela é uma criação de Deus, então, embora ela tenha sido usada pelo diabo, isso não significa que ela é o diabo, mas ela ainda assim pode ser usada por Deus, assim como ela foi usada no deserto, né, a imagem da serpente, para livrar o povo daquele ataque das cobras no deserto. Mas enfim, o que significa ser prudente como a serpente? Bom, isso significa que eles deveriam ter sabedoria ao lidar com as situações que eles iriam enfrentar. Aqueles que servem a Deus não negociam as verdades de Deus. Eles não abrem mão daquilo que eles acreditam para poder ficar bem com um determinado grupo, para poder se encaixar com um grupo tal, ou enfim, com alguma outra situação. Eles não negociam essa verdade, porém, eles têm que ser prudentes, têm que ter sabedoria. Tem que saber o que falar, o momento de falar, a hora de falar, saber como agir. Exatamente como faz a serpente. A serpente ela não tem uma característica, geralmente ela dá o bote uma vez só. E a característica é mais ou menos essa, a gente está falando: olha, não fica toda hora batendo, espera o momento certo, e quando for o momento certo, vai e atinge o seu ouvinte com a palavra de Deus. Seja prudente como a serpente, não fica desferindo golpes no ar a todo custo, se humilhando e, enfim, falando coisas que não deve. Seja prudente, tenha paciência, tenha sabedoria. E é aí que entra a simplicidade da pomba, porque isso não significa que eles tinham que comprar brigas, assim como geralmente a serpente transparece, um animal violento, um animal agressivo. Eles não tinham que entrar em discussões a troco de nada, a fim de demonstrar sua força e seu poder. Não, eles tinham que ter a simplicidade, isso é, ter cautela, ser humilde, saber a hora de parar, saber a hora de falar. Essa simplicidade certamente iria privar eles de entrar em situações perigosas que fossem desnecessárias. Coisas que poderiam até levá-los à morte, como Jesus diz: olha, ao mesmo tempo que vocês vão ser prudentes como a serpente, que é um animal extremamente astuto e violento, vocês precisam ter a mansidão, a sabedoria, a tranquilidade da pomba, a simplicidade de uma pomba. E por isso os discípulos não tinham que temer, porque mesmo sendo ovelhas,
diante dos lobos, eles deveriam manter firme a sua posição de quem eles eram em Jesus, daquilo que eles ouviram da parte do Senhor. Nas palavras de Spurgeon, olha o que ele vai dizer a respeito desse texto. Ele diz: quando Jesus envia ovelhas, elas podem ir sem medo, porque ainda que elas estejam no meio de lobos, Jesus não as envia para lutar com os lobos, e nem para tirar eles de seus covis, mas para transformá-los. E é justamente isso. A ideia de Jesus não é que as ovelhas entrassem na briga física com os lobos, não, mas que através do poder da palavra elas pudessem transformar aqueles lobos em ovelhas, porque no reino de Deus, irmãos, as coisas funcionam dessa forma. O mais fraco vence o mais forte. Olha o que aconteceu com Davi e Golias, né? Que é o exemplo mais prático do que uma ovelha enviada no meio de um lobo. Davi um tipo de gente, Golias um gigante. Ninguém tinha expectativa nenhuma. Mas o que Davi fala quando ele vai enfrentar Golias? Quem se lembra? Ele diz: você vem a mim com lanças e espadas, mas eu vou até você na autoridade do Senhor. Então é isso. Ou o que aconteceu com Jonas. Quem era Jonas? Um homem. Para onde ele foi enviado? Para Nínive. Um lugar cheio de gente ímpia, cheio de gente corrupta. Uma ovelha sendo enviada para o meio de um monte de lobo. E o que aconteceu? Todo aquele lugar experimentou do transformar na presença de Deus. Porque no reino de Deus é assim que funciona. As ovelhas têm capacidade de transformar os lobos. Então, dessa maneira, Jesus não deixa nenhuma lacuna, ele dá todas as instruções sobre como deveria ser o comportamento de seus discípulos em cada circunstância, em cada situação que eles iriam enfrentar. E aí diz o texto, continuando o texto, vai dizer o verso 17: tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Então aqui Jesus fala de tribunais, fala de sinagogas, de governadores e reis, e isso vai enfatizar que essa perseguição que eles vão sofrer não é uma coisa só religiosa, mas é também política. E é interessante porque Jesus envia seus discípulos para os homens. Eles vão pregar para homens no sentido da figura humana. E ele vai dizer que é com esses que eles têm que ter cuidado. Interessante isso, né? Como assim, Jesus? Está enviando a gente para os homens e a gente tem que ter cuidado com eles? E é exatamente isso. Por isso que eles deveriam ser prudentes, porque os homens a quem Jesus está mencionando aqui, esses governadores, esses líderes religiosos, eles não pensariam duas vezes numa estratégia para calar aqueles homens que iriam propagar a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente sabe que mais para frente na história, o próprio Jesus passou por tudo isso que ele está falando aqui. Então perceba que mesmo em situações como essa, aqueles que são entregues nas mãos desses homens de tribunais e tudo mais, eles não têm que ficar calados. Jesus não diz: olha, se vocês forem entregues, então agora, a partir de agora você pode ficar quieto. Não tem uma condição para deixar de pregar. Jesus vai dizer: olha, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque isso vocês vão receber do Espírito. Isso vocês não vão ficar em silêncio não, tá? Vocês até podem ser entregues na mão de governadores, de reis, de líderes religiosos, mas vocês não vão ficar quietos, e o que vocês vão dizer vem do Espírito Santo. E isso não significa que a tarefa seria fácil, só porque eles teriam o Espírito Santo falando através dele, não. A gente não pode se esquecer que antes do chamado de Jesus, a maioria daqueles homens não tinha nenhuma instrução. Eles não eram grandes sábios, religiosos, né, assim como os fariseus, eles não tinham nenhuma instrução mais aprofundada na lei, eles sabiam algumas coisas, eles tinham conhecimento porque eram judeus, mas eles eram homens pescadores, outros eram cobradores de impostos, outros eram rebeldes, eles não tinham grande instrução. Mas eles sabiam da missão deles, eles tinham convicção de que o que eles tinham que fazer era transmitir a palavra de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer, então, olha, não se preocupe com o que vocês vão dizer. Porque quem está falando por meio de vocês é o Espírito do Pai que habita em vocês. Peço que você rapidamente abra a sua Bíblia aí, em Atos dos
Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Peço sua atenção na leitura do texto. Vai dizer assim: enquanto Pedro e João, discípulos de Jesus, ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, só gente brava, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Glória a Deus por isso. Aí olha o que vai aparecer no dia seguinte. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linguagem do sumo sacerdote, da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí olha agora o que vai acontecer. Então Pedro, de que maneira? Cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como qual ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é quem este está curando na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí olha o que vai acontecer. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Que coisa, hein? E aí depois vai dizer o texto que, mesmo eles com tanta raiva e com tanta amargura desses homens, mesmo eles querendo matá-los, vai dizer o texto lá no finalzinho, verso 21, que eles soltaram porque não acharam como os castigar, porque o povo glorificava a Deus pelo que tinha conhecido através deles. Que coisa maravilhosa! Agora, quando a gente olha para esse texto que a gente acabou de ver aqui, é ou não é o cumprimento do texto? É claro que é. O que tinha acabado de acontecer aqui em Atos com Pedro e João? Foram entregues às autoridades, foram presos. E o que aconteceu com Pedro quando ele abriu a boca? Foi cheio do Espírito Santo. E o que ele fala aqui, irmãos, se tivesse só isso aqui na Bíblia, estava bom, a gente ia ser isso suficiente para a gente se converter, porque é uma pregação em poucos versículos. A gente reconhece que para o cara falar isso, sendo que ele não tinha nenhuma vida de instrução antes, só se for o Espírito Santo. Tanto que as próprias autoridades, mesmo sendo descrentes, eles mesmos reconheceram: olha, sendo esse homem inculto, conhecendo a origem dele, certamente ele esteve com Jesus para falar esse tanto de coisa. Aquilo que Jesus promete, irmãos, ele cumpre. Então, se ele disse que o Espírito Santo estaria com eles nesse momento difícil, isso vai acontecer. E isso aconteceu. Não era uma coisa tipo assim, sabe, utópica, um conselho vazio, tipo, fiquem tranquilos que o Espírito Santo vai estar com vocês. Não, era um fato. O Espírito Santo vai estar com vocês, vai falar por meio de vocês. E isso aconteceu de fato. Isso aqui é encorajamento, irmãos. Falar: olha, fica tranquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar por intermédio de vocês. Esse relato é maravilhoso e ele mostra para nós o cumprimento dessas palavras de Jesus. Aqueles homens estavam recebendo de Jesus palavras difíceis. Imagine você ouvir que você vai ser entregue na mão dos homens. Mas Cristo promete: olha, vocês não vão estar sozinhos. E eles de fato não ficaram sozinhos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Em todo o livro de Atos, a gente vai ver diversos momentos em que o Espírito Santo agiu por intermédio deles. Só com Jesus, irmãos, quando Jesus nos envia, só quando Jesus envia o seu povo é que há essa capacidade de resistência. Mas antes disso, há um detalhe importante. Como que Jesus começa o verso 18? Ele vai dizer: por minha causa.
vocês serão levados, e ele continua dizendo, isso é, Jesus diz, por minha causa. Aqueles que são enviados por Jesus não falam de si mesmos, eles não se preocupam de falar de si mesmos. Aqueles que são enviados por Jesus, eles fazem questão de canalizar toda a glória para Cristo, porque eles sabem que eles foram enviados por causa de Cristo. A causa não é deles, a causa é de Cristo. Boa parte daqueles homens foram martirizados, dos discípulos de Jesus. Eles morreram martirizados, a maioria deles. E como eles suportaram tudo isso? Eles suportaram tudo isso porque o que eles faziam era por causa de Cristo. Porque a causa pela qual eles estavam lutando era a causa de Cristo. Então, se por algum momento aqueles homens começassem a acreditar que eles tinham algum poder, ou que o que eles faziam deveria trazer glória para eles e reconhecimento para eles, se isso tomasse o coração deles, certamente eles não suportariam. No momento de perseguição ou de angústia, eles iriam iriam negar a sua fé, mas eles suportaram tudo isso porque eles faziam tudo pela causa de Cristo, por causa de Cristo. E aqueles que fazem as coisas por causa de Cristo não desanimam, porque Cristo nos fortalece. Aqueles que fazem as coisas pela causa de Cristo, por aquilo que Cristo fez, não desanimam, porque Cristo habita neles e eles sabem que o que de pior pode acontecer, ainda assim não os afastará da presença de Deus. Mas se estava ruim até aqui, piora. Imagina a cabeça dos discípulos, meu Deus, acho que já está bom, né, Senhor? Galera, vamos embora, pega a mochilinha, vamos saindo. Mas aí Jesus disse, não, pera aí, tem mais um pouco. Diz o verso 21 que um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando a perseguição vem de fora, isso já é bem assustador, né? Agora, quando vem de dentro, aí ela beira o insuportável. Acontece que se a gente olhar para o cenário em questão, aqui no contexto da palavra de Deus, a gente vai ser capaz de entender por que Jesus estava falando isso. E por quê? Porque nem todos os judeus, irmãos, acreditavam em Jesus. O próprio João, em seu evangelho, vai dizer que Jesus veio para os que eram seus, isso é, para os judeus, mas eles não receberam. Isso é, boa parte dos judeus não creram em Jesus, não creram que ele era Messias. Eles continuavam frequentando as sinagogas, seguindo as instruções dos fariseus, praticando tudo aquilo que a lei ordenava. Portanto, para muitas famílias judaicas, naquele contexto, seguir a Jesus era sinônimo de estar seguindo um falso mestre. Era sinônimo de blasfêmia, de heresia, era sinônimo de algo muito ruim, porque se eles não acreditavam que Jesus era o Messias, e se eles tinham a expectativa de que viria o Messias, então quem seguia esse Messias que eles não acreditavam, seguia o falso mestre. E isso era algo extremamente grave para eles, porque na lei de Moisés, alguém em quem eles reconhecessem que era um falso mestre poderia até ser morto por apedrejamento. A gente vê diversos momentos em que Jesus correu o risco de morte antes da crucificação, porque os fariseus queriam matá-lo por blasfêmia, porque ele dizia ser o Filho de Deus. Então, para muitos, aqueles que confessassem a fé naquele Jesus de Nazaré, tinha que morrer. E a morte de um dos membros da família que acreditasse nesse falso mestre poderia significar purificar a família, na tradição judaica. Olha como isso era sério. Então, se existia um membro da sua família que seguia um falso mestre e você o entregasse à morte, isso poderia significar purificação da sua família. Então, aqueles que acreditavam em Jesus de Nazaré tinham que ser entregues nas mãos das autoridades. E falando em Nazaré, quando a gente avança um pouco até o capítulo 13, no verso 53 desse mesmo evangelho, o texto vai dizer que Jesus foi rejeitado aonde? Na sua própria terra. Por pessoas próximas a ele. O que Jesus vai falar a respeito disso? Ele vai falar, olha, nenhum profeta é desprezado, a não ser aonde? Na sua terra e na sua casa. O profeta Miqueias, ao falar sobre a corrupção de Israel,
Ele fala sobre a mesma coisa no capítulo 7, verso 6. E ele termina o verso dizendo: olha, os inimigos de uma pessoa são os de sua própria casa. Porque a gente sabe disso. Uma das piores coisas que pode acontecer com um homem é ele ter convicção de uma coisa e alguém na sua própria casa ter convicção de outra. Isso vai pela discussão, vai pela discórdia. Portanto, os discípulos de Jesus não deveriam se surpreender caso acontecesse alguma coisa desse tipo. Jesus estava dizendo para eles: olha, é possível que dentro da casa de vocês, entre os parentes de vocês, alguém os odeie tanto a ponto de entregar vocês à morte. Essa é uma daquelas situações que nos mostram o quão custoso é seguir a Jesus. Saber que alguém da sua própria família pode se voltar contra você a ponto de te entregar à morte. E é por isso que Jesus vai falar no Evangelho de Lucas. Ele vai falar que, olha, se alguém deseja seguir a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, ou seus irmãos e irmãs, ou se ama mesmo até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser um discípulo. Por quê? Porque quem quer ser discípulo de Cristo tem que estar pronto para passar por todo esse tipo de situação. Tem que estar pronto a ser rejeitado, a ser humilhado, a ser exposto à vergonha, até pelos próprios familiares. E é claro que essa não seria a realidade de todos os discípulos, mas caso acontecesse com algum deles, que certamente aconteceu, eles deveriam estar dispostos a deixar tudo isso para trás e continuar a sua caminhada e continuar propagando a mensagem do reino. Porque, irmãos, por mais que filhos entregassem à morte os próprios pais, Jesus entregou a sua vida pelos seus filhos. Por isso a causa de Cristo vale a pena, porque todo mundo pode virar as costas para aqueles que propagam a mensagem do Senhor, para aqueles que vivem de acordo com seus propósitos, mas Jesus nunca desampara aqueles que são os seguidores. Aqueles que são do Senhor estão nas mãos dele e ele cuida desses. Muito mais do que qualquer outra pessoa poderia cuidar. E essa segurança é transmitida pelas palavras de Jesus no versículo 22, que funciona como um ápice, como um resumo de tudo aquilo que é dito aqui. Ele vai dizer: olha, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Então, primeiro, ele resume que todos, sem exceção, iriam odiar os discípulos, todos. Não ia ter assim, esse ou aquele, seriam todos. Todos aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor iriam odiá-los. E esse ódio virá tanto de fora como de dentro, tanto de desconhecidos como de conhecidos. Se antes de falar sobre a família, Jesus estava listando quem iria persegui-los, agora ele resume dizendo que isso vai vir de todos os lados, de todas as pessoas. Segundo, Jesus reforça o motivo pelo qual eles iriam sofrer perseguições. E qual é esse motivo? Ele vai falar: odiarão vocês por causa do meu nome. Mais uma vez, a causa é de Cristo. É por causa do nome de Cristo que eles seriam odiados. Mas aí vem o terceiro ponto, que é bem encorajador. Depois de tantas palavras difíceis, ele vai dizer: olha, quem perseverar até o fim, quem suportar, quem permanecer firme, será salvo. Esse ficar firme fala de perseverança, de respeito a justamente suportar todas essas coisas que ele vinha falando antes. Agora, percebe uma coisa: Jesus não está falando aqui que eles têm que se opor a esse ódio. Em nenhum momento Jesus fala sobre isso. Ele não diz que esse ódio, que essa perseguição deve ser retribuída com ódio ou com vingança. Não. Ainda que tudo isso acontecesse com eles não deveriam se afastar daquilo que Jesus ensinou para eles. E se a gente voltar lá no Sermão da Montanha, o que a gente vai ver? Que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Que se você tomar um tapa, dá a outra face. No Evangelho de Jesus, na proclamação do Evangelho, não se trabalha com vingança, não se trabalha com retaliação. Se trabalha com amor, com mansidão, com domínio próprio, com perseverança acima de tudo. E é por isso que Jesus diz: olha, quem permanecer firme até o final será salvo. E aí vem o último alerta desse primeiro bloco que nós estamos vendo, que são os alertas e cuidados. Jesus vai dizer: olha, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade vos digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Geralmente, quando a gente fala de fugir de algo,
a gente associa isso à falta de fé ou à covardia. A gente tem essa ideia de que fugir é se acovardar. Mas nesse caso que Jesus cita aqui, a fuga era sinal de uma cautela, era sinal de sabedoria. Muitas vezes o seguidor de Cristo ele pode se expor a um risco desnecessário. E era isso que Jesus queria evitar. Além disso, as palavras de Jesus contêm um senso de urgência. Percebe que Jesus está falando aqui sempre em tom de urgência. Olha, vocês vão passar por isso, vocês vão passar por aquilo, mas vão, falem, preguem. Isso é, havia uma urgência. Então, se eles não fossem bem recebidos em uma cidade, não fica perdendo tempo ali, não fica ali tentando ganhar na força, vai para outra. Por quê? Porque vocês não vão conseguir percorrer todos os lugares até que eu venha. E essa vinda de Jesus não fala da segunda vinda, mas da sua morte e ressurreição. Isso é, até que Jesus morresse e ressuscitasse, os discípulos não iriam conseguir percorrer todas as cidades de Israel. Era mais ou menos 200 cidades para um pequeno grupo de homens evangelizar. Então não ia dar tempo de percorrer, de pregar em todos esses lugares até que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então ele fala, olha, não perca tempo. Se você não for bem recebido ali, se ali você está sofrendo opressão, se ali você está sendo recusado, sai fora daí e vai para outro canto. Pregue em outro lugar, não perde tempo. Então dessa maneira Jesus encerra esse primeiro bloco que nós estamos vendo aqui a respeito dos cuidados que os discípulos deveriam ter. E agora ele vai iniciar uma parte onde ele estimula, onde ele encoraja os seus seguidores. Até aqui está tudo bem? Então, beleza. Segunda parte, encorajamento e conforto. Primeiro encorajamento do verso 24 e 25. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo está acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da casa. Então, o primeiro conforto e encorajamento que Jesus dá a seus discípulos é esse. Quando Jesus fala que os seus discípulos não estão acima dele, que os discípulos não estão acima de seu mestre, isso significa que os discípulos de Cristo não vão passar por nada que ele também não vai passar. Que os discípulos de Jesus não vão sofrer nada que ele também não vai sofrer. A gente sabe que, no decorrer da história, Jesus foi entregue primeiro no tribunal gentílico, no tribunal dos gentios, que foi entregue a Pilatos. Depois ele foi entregue no tribunal judaico, perante Herodes. Depois ele foi duramente açoitado, assim como eu disse, aconteceria com seus discípulos. Seus próprios irmãos, isso é, da sua própria casa, se voltaram contra ele, a gente sabe disso. Um apóstolo, isso é, alguém que fazia parte do seu círculo mais íntimo, o traiu, o entregou à morte. Isso é, nenhum dos sofrimentos que Jesus estava dizendo que os seus seguidores iriam ter que suportar, Cristo não suportou. E Cristo suportou todos. Os discípulos também tinham suportado alguns, mas Cristo passou por todos esses sofrimentos. Então ele diz, olha, nenhum de vocês é maior que o mestre de vocês. Vocês não vão passar por nada que eu também não vou passar. E isso é reconfortante, sim, porque o exemplo maior era do mestre. Porque seus seguidores teriam esse conforto de que eles não sofreriam sozinhos. É muito ruim quando a gente está trabalhando numa empresa e aí a gente tem algum supervisor, alguma coisa do tipo, e ele fala assim, ó, a gente vai ter que ficar até mais tarde hoje, vamos ter que fazer hora extra aí para poder terminar esse serviço, muita coisa para fazer e tudo mais. Aí você, tudo bem. Só que quando dá a hora dele ir embora, ele vai. E você tem que ficar. É horrível isso, né? Quando você vê a sua liderança, quem está à frente de você, acima de você, te mandar fazer uma coisa que ela não vai fazer. Mas Jesus está falando aqui, não, ninguém é maior do que ninguém, porque eu vou sofrer mais do que vocês aqui. Então isso aproxima Jesus dos seus discípulos, porque quando tudo isso acontecesse com eles, eles se lembrariam de que seu Senhor também passou por todas essas coisas, e se o seu Senhor passou por todas essas coisas, por que eles não passariam? E exatamente esse é o exemplo que Jesus vai dar no finalzinho, no verso 25, ele vai falar, olha, se chamaram o dono da casa de Beelzebul, ele estava se referindo a ele mesmo.
chamaram o próprio Jesus de beberrão, de glutão e tantas outras ofensas, por que eles não diriam ofensas a respeito dos discípulos? Por que eles não perseguiriam os discípulos também? Então Jesus vai lá que nessa casa, onde ele é o dono, e os seguidores dele são os domésticos, como traz a versão mais antiga da palavra. Então, o que antes era a casa de Israel, agora é a casa de Jesus, é a casa do próprio Deus. Então, se ofensas são proferidas ao dono da casa, né? A gente lembra dos fariseus, quando Jesus expulsou o demônio, e eles disseram, não, ele faz isso aí com a autoridade do maioral dos demônios. Ou então, daquela vez que depois de Jesus operar grandes milagres e curas e exorcismos e tudo mais, os fariseus vêm e falam, não, ele está fazendo isso aí em nome de Beelzebul. Então, se Jesus passou por isso, quanto mais os seguidores? Se a própria encarnação do Verbo de Deus, se o Filho de Deus passou por isso, quanto mais os seguidores? Homens comuns, pecadores. E esse é o primeiro encorajamento de Jesus. Os seguidores de Jesus não passam por nada que ele já não tenha passado. Em seguida diz versos 26 a 28, portanto não tenham medo deles, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo, às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem os telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. É interessante que, mesmo que Jesus tenha dito aos seus discípulos ter cuidado com os homens, isso não era um sinal para que eles fossem tomados de temor diante dos homens. Ter cuidado não é ficar atemorizado. Por isso Jesus começa essa parte dizendo que os discípulos não tinham que temer, vai dizer, olha, não tenham medo. Porque mesmo que vocês sejam perseguidos, mesmo que seus discursos sejam abafados por causa do ódio, da violência, da perseguição desses homens, ainda assim, vocês têm que permanecer firmes e sem temer, porque o que de pior poderia acontecer com eles, ainda assim não poderia afastá-los da presença de Deus. E aí eles vão instruir eles dizendo, olha, tornem público tudo aquilo que eu ensinei a vocês no oculto, no secreto. Nenhuma perseguição poderia interromper o avanço da proclamação das boas novas. Essa é a ênfase de Jesus sobre esse assunto aqui. Por isso ele vai dizer aos discípulos que eles devem lançar luz aquilo que eles aprenderam no secreto, lançar luz de respeito para tornar conhecido, a mostrar, a expor aquilo que eles aprenderam da parte de Cristo. E ele também diz que aquilo que foi dito para eles em cochichos, isso é, que foi dito no secreto, ali no momento de intimidade, que isso fosse proclamado dos telhados. Os telhados do Oriente Médio eram constantemente usados, pregadores e mestres, como um lugar mais alto para poder falar a um número maior de pessoas. E ainda havia um costume de, quando estava chegando próximo ao sábado, o servo da sinagoga subia ao telhado e tocava o sino para poder anunciar que estava próximo a hora do Shabat. Então aqueles que estavam distantes da cidade poderiam ouvir o sino e vir se preparar para o sábado. Isso era uma anunciação feita dos telhados, então pode ser que também Jesus estava se referindo a isso. Mas o que importa, o que Jesus queria dizer é que a palavra tinha que ser propagada. É que eles tinham que lançar a luz sobre a palavra. Aquilo que estava oculto até aquele momento tinha que ser revelado. E algumas pessoas que interpretam mal esse versículo, ou alguém faz alguma coisa errada, a pessoa diz, olha, nada de oculto que não venha ser revelado. Mas Jesus está falando aqui sobre a própria palavra. A palavra que uma vez estava oculta, agora seria revelada. Seria lançada luz sobre ela para que ela fosse conhecida a todos os homens. E em seguida, Jesus fecha esse segundo encorajamento, mais uma vez afirmando, não temam. No verso 23, ele diz, não temam. E dessa vez, ele diz que o que não se deve temer é seguido daquilo que eles devem temer. Ele diz, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas temam aquele que pode matar não só o corpo, mas também a alma.
questão aqui não era que eles tinham que temer isso ao invés daquilo. A grande questão é que o que de pior poderia acontecer com eles, naquele contexto de ódio recebido dos homens, era a morte. Mas como ele já havia dito antes, aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. Isso é, o temor maior no coração deles devia ser o de não fazer a vontade de Deus. Mais do que temer a homens e a autoridades, é o temor de não fazer aquilo que Deus ordena. Porque aqueles homens que os perseguiam, que os odiavam, poderiam matar seus corpos, mas só Deus tem o poder de condenar a alma na eternidade. Então, alguém até pode tirar a vida de um seguidor de Jesus, mas essa vida ainda assim está nas mãos do Senhor e viverá com Ele na eternidade. E esse aspecto é muito forte, porque sempre que se fala de morte, isso causa um medo, um temor. Mas Jesus nos encoraja e diz, olha, não temam, não tenham medo, porque nem mesmo a morte pode separar vocês de Deus. Nem mesmo a morte pode separar vocês da presença do Pai, porque vocês estão fazendo a vontade dele. Então, irmãos, mesmo diante da morte, Jesus diz, não temam, não tenham medo. E ele fecha, então, chegamos ao final aqui do nosso texto, no verso 29 a 31, onde ele vai dizer, olha, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não temam, você vai bem mais do que muitos pardais. Então aqui Jesus deixa claro a soberania de Deus. A soberania de Deus sobre tudo o que acontece. Mais uma vez, Jesus vai usar a expressão, não temam, no verso 31. E qual é a razão de não temer? O que eles não deveriam temer aqui? Dessa vez, Jesus estava dizendo a respeito da ordem pré-estabelecida de Deus a tudo que foi criado. Nada que acontece, mesmo que seja algo tão pequeno como a vida dos pardais que voam, que são vendidos para sacrifício apenas por 2 moedinhas, ainda assim, tudo que acontece com esses pequenos pardais só acontece pelo consentimento de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é um conforto, é um encorajamento maravilhoso, porque se Deus cuida dos pássaros, assim como ele diz em Mateus 6, se ele cuida dos lírios do campo, dos pássaros que voam, quanto mais de nós, feitos à sua imagem e semelhança. Então ele estava dizendo, olha, se até os pardais que caem mortos no chão, quem determina é o Pai, é a vontade soberana de Deus, quanto mais vocês. Isso significa que os seguidores de Cristo não precisam temer quanto ao que vai acontecer com eles, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente usa esse termo de modo genérico, né? Ah, Deus está no controle. Não, fica Deus está no controle. Só que, irmãos, isso é uma realidade. Deus de fato está no controle. E tudo que acontece só acontece por permissão dele. Jesus está dizendo, olha, se Deus cuida dos pardais, quanto mais vocês não valem muito mais do que os pardais, então não temam. Porque até os cabelos de vocês são contados, a nossa vida, irmãos, está completamente exposta diante de Deus. E quando ele disser basta, vai acabar. Seja você jovem, velho, adulto, bebê, quando Deus disser basta, vai acabar, e pode ser da maneira mais inusitada, quando você menos esperar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se não for a sua hora, por mais que te matem, ele pode te ressuscitar dos mortos, assim como aconteceu com Lázaro. Porque, irmãos, tudo só acontece debaixo da soberania de Deus. Agora, isso não tem que ser mal interpretado. Alguns versículos atrás, que Jesus falou, olha, se vocês estão sofrendo demais no lugar, fujam para outro. O que isso significa? Isso significa que o homem também é responsável por suas escolhas. Embora a palavra final seja de Deus, aquilo que o homem faz, as suas decisões, são também de sua responsabilidade. O que os discípulos de Jesus precisavam entender, no fim das contas, é que não importa o que fosse nos atingir, não importa o que viesse a nos alcançar, tudo procede da mão do Pai. Seja perseguição, seja ódio na família, seja a boa aceitação numa cidade ou a não aceitação numa cidade,
a fuga ou ficar, enfim, sair ou entrar, dizer ou calar, ficar preso ou estar solto, tudo vem da mão de Deus e Ele governa todas as coisas. Tudo procede da vontade do Pai, portanto não temam, é o que Jesus vai encerrar aqui, porque vocês valem muito mais que os pardais. Se Deus cuida deles, Ele vai cuidar de vocês, seja no momento da angústia ou no momento da fartura, é Deus quem cuida. E a gente vai ficar por aqui hoje. Dessa maneira a gente encerra aqui a exposição do texto. E, irmãos, a história da igreja, desde os Atos dos Apóstolos, sempre foi cercada por perseguições, por martírio, e tudo isso que Jesus vinha alertando seus discípulos que aconteceria. Hoje, no tempo que vivemos, embora o cristianismo tenha se tornado a religião oficial de muitos lugares, ainda assim, essas coisas acontecem em muitos lugares do mundo. E isso tudo vai acontecer até que Cristo venha para redimir todas as coisas. E isso acontece porque, como a gente falou no início, o sistema desse mundo sempre vai querer negar, sempre vai querer se opor aos mandamentos de Deus, às suas ordenanças. Quando a gente vai para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o que a gente vê lá? A perfeita descrição do homem moderno, né? Porque tendo desprezado a imagem de Deus, não glorificaram a Deus, achando que eram sábios, tornaram-se loucos, se entregaram aos prazeres da carne, trocando em relações naturais por relações de mulher com mulher, homens com homens, fazendo o que é abominável ao Senhor. Deus se revelou através da criação, mas eles preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. É o que a gente vive hoje. É o sistema que a gente vive hoje, é o mundo que a gente vive hoje. Portanto, aquilo que Jesus estava dizendo que ia acontecer com os discípulos vai acontecer com qualquer seguidor de Cristo em qualquer tempo, em qualquer época. Mesmo assim, as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, também servem para nós hoje. Que palavras são essas? Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. A perseguição, o ódio, vai acontecer em qualquer época, em qualquer tempo, mas a palavra de Jesus, o ide do Senhor, também é para todo tempo. Isso é, nós, hoje, eu e você, como povo de Deus, nós também somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. O problema é que hoje a gente deixa de pregar as boas novas, a gente se cala por muito menos daquilo que Cristo veio alertando seus discípulos. Às vezes por vergonha, por timidez, às vezes porque a gente diz que não tem tempo, às vezes porque a gente fica naquela bolha de, não, eu sou muito pecador, eu não posso propagar a mensagem do reino. Ou a gente quer simplesmente se esquivar dessa responsabilidade, a gente pensa, não, eu não sei muita coisa, eu não falo nada, eu vou ficar quieto aqui na minha. Irmãos, nós somos capazes de viver toda uma vida próximo de pessoas que não são convertidas e mesmo assim nunca falar do Evangelho para elas. Isso é o que acontece aos montes hoje. A gente tem medo das consequências, a gente não quer arcar com as consequências, a gente não quer se desgastar, a gente tem preguiça. Aí eu não vou falar, porque se eu falar e a pessoa quiser mudar, você vai me dar um trabalho, eu vou ter que ficar explicando tudo para ela. Eu não quero mexer, sabe? Mexe o time que está ganhando, se está bom assim, então deixa quieto. Eu não vou ficar perguntando meu colega de trabalho com a mensagem do reino, porque ele vive bem, deixa ele ali. Mas irmãos, olha só o que Jesus está falando para os seus discípulos. Olha o contexto que eles estavam vivendo, era algo muito mais desafiador, muito mais complexo, muito mais terrível. E Jesus está falando, olha, não se calem. Aquilo que eu disse a vocês, levem adiante, lancem luz sobre o que está escuro, subam nos telhados, falem a mensagem, propaguem a mensagem. E a gente hoje, com todo o conforto, todas as possibilidades que nós temos de rede social, de mídias, de tudo, a gente fica quieto. A grande questão é que sempre que a gente quiser propagar a mensagem do Evangelho, a gente vai sim se expor a retaliações, a escárnio, mas a palavra de Jesus continua a mesma. Vão todo mundo, pregue o Evangelho. Eu os envio como ovelhas diante de lobos. Todas as vezes que a gente sai de casa para ir no nosso trabalho,
Jesus está enviando nós como ovelhas para o meio de lobos. Todas as vezes que a gente sai para a escola, para a faculdade, Jesus está nos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Todas as vezes que a gente fica em casa com nossos filhos, que às vezes não são convertidos, ou que ainda não tem maturidade para entender o Evangelho, somos nós diante de lobos, porque o homem sem Deus é pecador, é um lobo. Por isso nós também temos que propagar a mensagem do Evangelho, mesmo que isso traga consequências duras. Ainda mais nesse mundo que a gente vive, que a gente não pode falar mais nada sem ofender alguém, tudo ofende, mas isso não significa que a gente tem que se calar, porque, irmãos, a mensagem da cruz liberta até o pior dos pecadores. Por isso nós também temos que ser prudentes como a serpente, mansos como a pomba, simples como a pomba. Temos que buscar no Senhor a maneira e o momento certo de propagar essa mensagem. O que nós não podemos fazer é nos calar. A gente não pode negociar os princípios de Cristo para que a gente seja aceito no grupo. Olha, eu acredito nisso aqui, mas se para fazer parte desse grupo eu tenho que abrir mão, então tudo bem, eles não precisam nem saber que eu sou crente. Mas ao mesmo tempo que a gente não tem que negociar nossos princípios, nossas verdades, a gente não tem capacidade de enfiar o Evangelho goela abaixo de ninguém. Não é pela força, não é pela imposição na força. É por isso que a gente depende do Espírito Santo. A gente depende do mover de Cristo em nós. E embora a gente não viva num contexto onde a perseguição física exista, não vivemos isso ainda, é possível que a gente viva um dia, eu creio que muitos aqui poderiam contar, testemunhar de momentos em que expor o Evangelho, em que propagar o reino, o levou a algum tipo de escárnio, ou algum tipo de separação de um grupo, ou de rejeição, porque isso acontece, isso é natural. É certo que pregar o Evangelho, pelo menos na nossa cultura hoje, não vai levar ninguém à presença de reis ou governantes, até autoridades religiosas. Isso provavelmente não vai acontecer, embora isso aconteça em muitos lugares do mundo hoje, mas aqui onde nós vivemos isso é muito difícil que isso aconteça, mas a gente deve estar preparado para tudo isso, irmãos, que Cristo alertou seus discípulos, porque se um dia isso acontecer, ainda assim, nós temos que continuar propagando a mensagem do Evangelho, continuar confrontando esse mundo com as verdades que o Senhor revelou a nós. Mesmo diante da pior circunstância, da pior situação, quando fomos confrontados pelos ímpios a dar razão à nossa fé, nós temos que estar preparados. Por isso é necessária a busca do conhecimento da palavra de Deus, porque no momento certo o Espírito Santo pode nos encher, assim como encheu Pedro. Ele pode falar a nossos corações para que nós tenhamos essa capacidade de transmitir aquilo que ele nos diz. A nossa obrigação como cristãos hoje é estudar a palavra, porque nós temos acesso a ela, a toda ela. Para que no momento certo nós tenhamos capacidade de ser selado pelo Espírito Santo. Sabe por que a gente desanima de evangelizar muitas vezes? Porque a gente não conhece aquilo que a gente crê. A gente acha que conhece. Mas se alguém pedir para a gente dar a razão, a gente não sabe. O que você acredita? Acredita em Jesus. Por quê? Porque ele morreu por mim. Por que ele morreu por você? Vai chegar um momento que aí vai ficando complicado. Por quê? Porque a gente não busca conhecer. E a palavra de Deus está aqui, irmãos. A gente tem livre acesso a ela. Nossa obrigação como povo de Deus é conhecer, para que no momento certo nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. Ainda hoje, muitos sofrem perseguição em sua família por serem seguidores de Jesus. A gente vive num contexto completamente diferente do contexto daquela época. Mas, irmãos, tem gente que vive um inferno dentro de casa porque é seguidor de Cristo. E às vezes o marido, a esposa, ou o pai ou a mãe não é convertido. E isso torna o ambiente familiar uma desgraça. A gente já ouviu vários testemunhos aqui de pessoas que passam por dificuldades terríveis porque alguém da família não é convertido, pessoas que não conseguem nem servir a Deus direito, porque às vezes sofrem algum tipo de pressão, algum tipo de perseguição dentro de casa. Talvez no nosso contexto seja mais difícil a gente ouvir falar de filhos que mataram os pais, ou vice-versa, por conta do Evangelho, mas isso não é difícil de acontecer, irmão. A gente vive num mundo muito mal, num mundo caído. A gente não pode esperar nada de ninguém.
Tem filho que mata o pai porque quer dinheiro para drogas. Tem filho que mata o pai porque às vezes o pai o repreendeu de uma forma tão dura que ele não quis ouvir. Então não é nada distante que um filho mate o seu pai por querer que o filho siga o Evangelho. Mesmo assim, Jesus previne seus discípulos e ele diz, olha, fiquem firmes. Ou até mesmo quando essa perseguição acontece num grau menor, às vezes a gente está ali buscando, batalhando para tentar viver a vida melhor, tentar ser alguém melhor, aí vem aquele irmão nosso, geralmente todos de irmão isso. Logo você, crente? Ah, tá bom. Não sei. A gente está aquela desanimada, né? Ou quantos aqui já não tiveram a mensagem invalidada porque algum parente seu conhece teu passado? Tu vivia a vida inteira errada, agora quer pagar de santo por cima de mim? Mas Jesus está dizendo, olha, fica firme, continua. Jesus diz, olha, não tema, porque o Espírito Santo pode falar por meio de você. Porque, ainda que o pior aconteça, Cristo é nosso sustento, Ele cuida de nós. Jesus nos previne, irmãos, ao dizer que seremos odiados por todos ao propagar suas mensagens. Portanto, essas palavras de Jesus também servem para nós hoje. E quando a gente olha para o sistema desse mundo, isso fica muito claro. O cristão verdadeiro, ele é odiado, ele é silenciado, ele é cancelado, né, que é a palavra da hora. Mesmo assim, a gente não pode se calar. Se as palavras de Jesus servem de alerta para nós também, isso significa que as palavras de encorajamento também servem para nós. Mesmo que o mundo nos odeie, mesmo que nossos familiares nos odeiem, mesmo que sejamos entregues a açoites ou à morte, a gente não pode reter aquilo que foi nos dado gratuitamente por Cristo Jesus. É nosso dever lançar luz sobre o buraco que esse mundo tenta esconder a palavra de Deus. O medo de ser cancelado, o medo de perder seguidores nas redes sociais, o medo de ser alguma coisa fóbico, que é o que mais se fala hoje, não pode fazer a gente se calar, irmãos. Se é nisso que cremos, é isso que nós temos que propagar. Se é nisso que cremos, é disso que deve encher nosso coração para que a gente tenha o que falar. Porque a boca fala do que está cheio do coração. O nosso compromisso, irmãos, não é com esse mundo, não é com nossos seguidores, não é com nossos familiares, o nosso compromisso é com Deus. De novo, isso não deve estar na de uma pessoa arrogante, uma pessoa insuportável, alguém difícil de lidar. Não, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser amáveis, mas o seu compromisso maior é com a palavra de Deus. Ainda que defender essa palavra gere ódio por você. Em nenhum momento Jesus propõe a vingança, a gente já falou isso. Nós não temos a capacidade de convencer ninguém de nada. Só se houver a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, por isso a gente não tem que se vingar, a gente não tem que retalhar alguma coisa que a gente sofre, muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina a orar para nossos inimigos, a orar para aqueles que nos perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e o que mais importa para cada um de nós é o amor, é o que diz a palavra de Deus. Interessante que Jesus, em certo momento, foi rejeitado por um grupo de samaritanos e Tiago e João estavam com ele e eles ficam enfurecidos e falam: Jesus, deixa a gente chamar fogo do céu para cair raio em cima dessa gente, para matar todo mundo. E aí Jesus diz: aqui não. Diz o texto que Jesus os repreende. Lucas 9, versos 51 a 54, porque a violência, o ódio, a força não são os meios pelo qual o Evangelho tem sido propagado. Não é isso que Cristo ensina. Nós somos mais valiosos para Deus que os pardais, irmãos. Nada pode nos acontecer que não seja da permissão do Senhor. Então, se você tem sofrido perseguição no seu trabalho, na escola, na faculdade, é porque o Senhor te colocou ali. E Ele tem cuidado de você. Se você sofre com perseguição ou ódio dentro da sua própria casa, saiba que foi o Senhor que te colocou ali e Ele tem cuidado de você.
Seja qual for o seu contexto, a circunstância que você vive, por pior que seja Jesus, olha para você e diz: não tema. E é justamente essa nossa primeira aplicação hoje para a gente poder encerrar. Não tema. Primeiro, não tema porque quem te envia para o meio de lobos é Jesus. Segundo, não tema porque mesmo que você seja exposto diante do julgamento dos homens, aqueles que são cheios da palavra de Deus receberão do Espírito o que dizer. Terceiro, não tema porque o que de pior nesse mundo pode acontecer com você é a morte do seu corpo físico, mas tanto o seu corpo físico como a sua alma pertence ao Senhor. Se vivemos, para Cristo vivemos, e se morremos, estaremos com Ele. O nosso dever é propagar as boas novas do Cordeiro sem temer, mas confiando que estamos sendo guiados por sua presença, portanto, não tema. E a segunda e última aplicação é: fique firme, resista. Mesmo que o ódio venha até nós, todos os lados, a promessa de Jesus é que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Portanto, seja qual for a circunstância, a gente tem que permanecer firmes, confiantes na promessa do Senhor. E se há algo que deve estar em nossos corações para que sejamos fortalecidos na caminhada, é a certeza de que a causa pela qual estamos sofrendo é a causa de Cristo. No capítulo 5, do verso 11, e verso 11 desse mesmo evangelho, como eu já citei aqui, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: olha, bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. Isso é, essa bem-aventurança nos fortalece e nos faz perseverar, porque a gente sabe que não é por nossa causa, não é o nosso nome que está sendo propagado, não são as nossas virtudes, não é o nosso saber, mas é a causa de Cristo. É o que Cristo fez por nós, é o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E isso nos fortalece, isso nos faz ficar firmes, porque essa verdade ninguém pode roubar de nós. Portanto, fique firme, não desanime. Conclusão, irmãos: nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Não há nada que estejamos passando ou que vamos passar nesse mundo que Cristo já não tenha sofrido e Ele fez isso por cada um de nós. Por amor a nós, Cristo se encarnou, assumindo forma de servo. Por amor a nós, Cristo foi exposto a humilhações e açoites. Por amor a nós, Cristo foi crucificado. E por amor a nós, Cristo ressuscitou dentre os mortos e está junto ao Pai, de onde Ele vai voltar para julgar vivos e mortos, para buscar a sua igreja. E quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que qualquer sacrifício que a gente tem que passar por amor a Ele é pequeno. Qualquer sacrifício que a gente tem que passar por amor a Ele se torna um sacrifício pequeno, porque sendo Ele Deus, sendo Ele Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, o Verbo encarnado, se Ele sofreu todas essas coisas, por que nós não sofreríamos? Por isso, irmãos, ao ser atingido por grande amor, porque Cristo tem nos amado, que nos cabe é levar esse amor adiante. Então, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça e coragem, sabedoria, astúcia, mansidão e amor para propagar as boas novas. Amém? Amém. Amém. Ficou alguma dúvida, irmãos? Não? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, mais uma vez em tua presença, te damos graças. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ao mesmo tempo que nos exorta, ela nos encoraja, ela nos conforta. Ao mesmo tempo, Senhor, e aqui o Senhor, através da sua palavra, nos mostra os perigos que vamos enfrentar. O Senhor também nos mostra que o Senhor é o nosso livramento, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Te louvamos, Senhor, porque nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Não existe nada que vamos passar nesse mundo que o Senhor já não tenha passado por cada um de nós. E isso nos encoraja. Te louvamos, Senhor, porque é o Senhor que nos envia. E isso também nos encoraja. Te louvamos porque o que fazemos é por tua causa. É pela causa de Cristo e não pela nossa causa. É pela verdade suprema do Evangelho que ninguém pode roubar de nós. Temos graças por isso. Clamamos a Ti, Senhor, para que nossos lábios não se calem, para que tenhamos, Senhor, coragem, para que tenhamos, Senhor, astúcia, para que tenhamos, Senhor, sabedoria, para que tenhamos mansidão, para que tenhamos paz e amor, para transmitir a Tua palavra.
para propagar o teu reino, que é a nossa missão nessa terra. Todos nós fomos chamados para propagar o teu reino. Aonde quer que estejamos, Senhor, nos dê coragem. Que nenhum medo, Senhor, seja maior do que o temor de não fazer a tua vontade. Que a gente não tema, Senhor, aqueles que podem nos cancelar ou manchar a nossa imagem nesse mundo, mas que a gente tema o Senhor, que é capaz de matar não só o corpo, mas a alma. Que possamos fazer a tua vontade nesse mundo, Senhor, para que possamos te agradar e que possamos perseverar, Senhor, para que no fim sejamos salvos e ouvir a Ti, Senhor, palavras de aprovação. Que nenhuma perseguição, Senhor, seja de fora ou de dentro, venha nos desanimar de Te servir e de andar, Senhor, em comunhão contigo, mas que nossos olhos sejam em Ti, que nossos olhos sejam na Tua palavra, que nosso coração esteja agarrado em Tuas promessas, Senhor, de aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos. Cremos nesse Teu amor, Senhor, porque se o Senhor cuida dos pardais, quanto mais de nós, que somos Teus filhos, feitos à imagem e semelhança do Senhor. Te louvamos, Senhor, por esse cuidado, por esse amor, por essa bondade. E clamamos a Ti para que o Senhor nos dê coragem, para que Teu Espírito nos encha nos momentos difíceis, para que sejamos capazes de falar com sabedoria diante dos nossos acusadores, diante daqueles que negam a Tua palavra, que negam o Teu reino. Que nossas vozes sejam ouvidas, que nós possamos tornar, Senhor, conhecida a Tua palavra por onde quer que estejamos. É o que eu te peço, agradecido por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.